Não é de hoje que eu conheço ele, eu conheço o Vanilton há muitos anos. Então eu conheço o Vanilton pai, eu conheço o Vanilton professor e eu conheço o Vanilton amigo. Então essas 3 pessoas me conquistaram. Ele é aquele professor que ele não vê somente o lado do aluno, do conteúdo que o aluno tem. O aluno precisa de carinho, o aluno precisa de afeto e principalmente a gente vestibulando. Quando você conhece uma pessoa há mais tempo, claro que você tem muito a dizer sobre ela. Mas se eu fosse falar tudo que eu tenho a dizer em questão de afeto que foi construído até aqui, seria muita coisa a falar. Quem segurou a sua mão e disse assim, eu não vou desistir do seu sonho. Ele fez isso comigo. Tipo, é como se ele não fosse só o pai de Valentina, fosse só pai de Ravi e das meninas de Vitorinha. Ele, como ele já falou, o sonho dele em construir o núcleo. Eu acho que esse sonho, ele se sente de uma certa forma, nosso pai, nossa mãe. Então, os conselhos que o Vanilton fala, os puxões de orelha, todo santo dia que ele tem a aula dele, ele dá um puxão de orelha diferente. Natuxa é uma mulher extremamente inteligente, elegante. Eu acho que ela é uma pessoa exuberante, que ela exala segurança. Eu acho que é o que a gente procura muito nos professores, segurança. Ela tem essa capacidade de fazer alusão das coisas que aconteceram no passado e trazer para os dias de hoje para a gente fazer certas reflexões. Eu acho isso muito interessante. Eu acho ela muito inteligente, altamente prestativa. Eu acho que ela é uma pessoa sensata. Ela tem um grande domínio do conteúdo. Ela gosta de dar aula, gosta dos alunos. Leandro, pelo que eu pude perceber, desde o momento que eu tive contato com ele, não foi a princípio não foi presencial, foi online. E foi numa fase, tipo, muito difícil para a maioria dos estudantes. Mas Leandro é um ótimo professor, ele ajuda a gente. De manhã, ele já bota aquela musiquinha para acordar a gente. E ele fala sobre biologia como se fosse uma coisa... Ele fala sobre exemplos da vida dele, de onde ele mora, né? Cotidiano dele, né? O amor que ele tem pela profissão que ele escolheu exercer e também pela família, não só a família biológica, mas também a família que ele escolhe ter todos os dias quando ele entra na sala de aula, que é a gente. Sem contar que não... Cara, eu conheci Jerônimo esse ano, dele ser meu professor, só que desde 2019, que foi quando eu entrei nesse mundo de vestibular, que eu já ouvia falar sobre Jerônimo. E esse ano, quando eu virei aluno dele, eu vi que ele é realmente tudo isso que falava e um pouco mais. Porque nas aulas dele eu me sinto muito envolvido no conteúdo para não aprender. Fica muito fácil de aprender, porque ele, além de ele ser um professor que tem uma didática boa, como pessoa, ele é uma pessoa incrível e ele traz essa pessoa para a sala. Como professor, é uma pessoa incrível e, de acordo com os estudos também, ele vai além de um professor, ele é super amigo, super atencioso. Já aconteceu de eu ter uma dificuldade extrema em determinado conteúdo, isso de madrugada, eu pedi para ele tirar alguma dúvida minha, ele estava sempre disposto, está sempre lá ajudando. E além do papel de professor, ele também ocupou muito espaço de um motivador para mim, porque eu nunca encontrei motivação para estudar física, sempre achei um caso perdido. Pablo, eu acho que o que define ele é ser engraçado. Eu acho que ele tem um humor muito grande. Ele sabe como dar aula e não deixar a aula monótona. Exatamente, eu acho que ele tem essa capacidade. Por mais que a gente não tenha vivido essa época, né? Porque geralmente são coisas que aconteceram no passado muito distante, mas a gente se vê imaginando a cena assim como se estivesse acontecendo no presente. Ele gosta muito dos alunos, daquele contato com os alunos, gosta de conversar, gosta de, sabe, como é que você tá? Ele é um professor amigo. Cara, eu sempre tive uma dificuldade muito grande em física, mas a didática de Haroldinho, a forma engraçada e descontraída que ele ensina pra gente, me ajudou bastante a vencer essa barreira, principalmente nas questões e nos conteúdos.
Fora que, tirando isso, ela é uma pessoa maravilhosa dentro e fora da sala, sempre ajudando, sempre que a gente precisa. Wagner é uma pessoa de uma luz Imensurável. que a gente não sabe assim responder o carinho que ele tem pela família aluno. Eu fui uma pessoa que fui muito bem acolhida por ele, não só dentro de sala de aula, mas eu precisei assistir uma aula em Recife e eu ia ficar em hotel lá e ele disse, não, Ivone, você pode vir para minha casa. E nunca nenhum professor fez isso e ele me acolheu dentro da casa dele como se fosse filha dele. E o carinho que eu tenho por ele é muito grande, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, ele foi um dos que estavam comigo. Ele é meu amigo. Eu sei que se um dia eu precisar, eu posso contar com ele, entendeu? Eu me lembro que a primeira aula que eu assisti de Wagner foi tipo assim, você tá naquela caminhada de cursinho, aí tem dia que você tá sem força, que você tá sem vontade, aí você tem aquela aula num domingo, aí você, tipo assim, não vou não. Não vou não. Aí quando você chega, você se surpreende, porque você aprendeu o conteúdo de uma forma simplificada e você aprendeu sobre a vida. Porque, tipo assim... Então, a princípio eu tinha muito receio, né, de fazer minhas correções com a professora Socorro, porque todo mundo falava que ela era super exigente, mas a minha experiência foi muito positiva, né, com ela. Eu sempre tive muita facilidade com a redação, mas eu sinto que ela veio para agregar muito mais, né? Ela me deu muitas dicas construtivas, me dá muitas dicas, e eu posso dizer que ela ampliou a minha visão de mundo através das correções da redação. Cara, falar de Vini é muito complicado, porque por ele estar aqui no cursinho, é impossível de verdade você não desenvolver uma amizade com o Vinícius, uma amizade muito forte mesmo, que foi o que aconteceu comigo. Porque além de ser um professor incrível, ser minha inspiração, eu gosto muito de química. Se um dia eu for professor de química, eu quero ser que nem Vinícius, porque ele de verdade ele é incrível. Além de uma metodologia super didática na sala, ele tem um carisma gigante, ele tem uma luz de verdade muito grande dentro dele, muito forte, que brilha cada vez mais forte e que torna impossível você não gostar dele como um professor. Falar de Vinícius é algo relativamente simples, porque é uma pessoa que já é do nosso convívio, tá aqui todo dia e tudo, sempre online no WhatsApp, você pode perturbar a hora que for e ele sempre vai estar lá. E Vinícius, ele é aquele tipo de pessoa que você realmente pode chamar de amigo, sabe? Quantas vezes eu não cheguei aqui na sala dos professores desmotivada, chorando, sem força mais pra nada, principalmente nessa reta final. E ele foi lá, ajudou, deu um conselho, uma palavra que ajudasse, uma palavra de carinho. Então, Vini foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato aqui no núcleo. Ele me ajudou a me enturmar. Ele no começo não era meu professor. Depois que eu tive essa relação de aluno e professor com ele, a partir do meio do ano, e eu já pude ter uma consideração enorme, porque durante o começo do ano eu fui construindo uma relação de amizade. É uma pessoa que me motiva todos os dias, sempre que ele pode. Sempre que eu demonstro, sei lá, tá desmotivada, tá triste por alguma coisa, ou não tá... O professor Roberto, meu ensino médio todinho, tanto fundamental, eu nunca consegui aprender geografia, sempre foi muito ruim. Mas a partir do momento que eu vim estudar aqui, que eu conheci a didática do professor Roberto, foi totalmente diferente. Ele ensina brincando, todo mundo, ninguém consegue ficar sério aqui, todo mundo ri. Eu acho que não tem uma aula que alguém fica sério de Roberto. Então o jeito dele ensinar é muito divertido, a pessoa aprende, não tem jeito, a gente aprende de toda forma com ele. Eu acho que o que define Alisson é a delicadeza com os alunos. Ele procura ajudar a pessoa no máximo que ele puder. Eu acho ele muito delicado. Ele é aquele professor que aponta os erros, só que ele, além de apontar os erros, ele fala, olha, tem uma dica aqui pra você, entende? Ele fala, tipo assim, uma satisfação enorme estar aqui. Ele ensina química, meu Deus, parece que, tipo, quando ele ensina química, é como se você estivesse aprendendo uma coisa, assim, bem simples.
E além dele ensinar química, ele ensina muitas coisas da vida dele, entendeu? Pra gente, ele fala que não é pra gente desistir, que é pra gente continuar. Ele nos estimula todos os dias que ele vem pra dar aula. Quando não dá certo, ele não deixa a gente na mão, ele vai assistir online. Ele não é aquele professor que não justifica por que ele não veio. Ele justifica, ele sente falta. Assim como é uma satisfação para ele, que ele sempre expressa, pra gente ainda é mais outra satisfação ter ele como professor, não só como professor, mas como amigo. Você olha no olho dele e vê que de fato é uma satisfação, o olho dele brilha quando ele tá aqui. Sem contar que... Eu gosto muito da aula da professora Eveline, principalmente pela metodologia dela, porque não é só a aula de literatura, entendeu? Ela engloba muito mais coisa. E, tipo, muitas matérias além da literatura dela. Então eu acho muito interessante o jeito que ela aborda. E também acho muito interessante as fofocas literárias. Não só é aquela vivência de sala de aula, e sim ela aborda aquela vivência fora da sala de aula. Eu acho a Advan engraçado, as histórias dele. É porque a aula fica dinâmica, traz tudo, ele canta, ele acha graça, ele tira onda de você, ele fala as histórias do que aconteceu com ele. Isso tem a capacidade de chamar a nossa atenção para a aula. Às vezes a gente tá distraído, mas quando a gente vê ali aquele momento de descontração, a gente fica mais focado na aula. Apesar da pandemia, ele faz a gente se sentir integrado, tanto o pessoal do presencial como o pessoal do online. Eu acho que isso é super importante para o aprendizado do aluno. Ele sempre lê as mensagens que tem no chat. Sim. Isso é uma forma de aproximar os alunos do presencial e do online. Essa atenção. É muito importante. Zil é outro professor que me acompanha desde o início também. Ele é uma pessoa que foi o primeiro professor a eu fazer uma específica de matemática. E eu lembro como hoje, poucas coisas eu sabia. E ele dizia, não desiste, vai dar certo, você vai aprender. Porque o que eu sei hoje, a base que eu tenho de todos os conteúdos, eu aprendi no cursinho, porque meu ensino médio foi muito conturbado. Então, o que eu aprendi, o que eu sei de matemática, de química, de biologia, eu agradeço aos professores do cursinho. Porque ele acredita em mim, ele acredita em cada aluno que tá ali com ele, porque ele sonha junto com a gente. E dá pra perceber que, tipo assim, ele tá dando aula, mas ele tá ligado. Tipo, ele tá ligado nas expressões faciais das pessoas que tá ali sentada. Ele diz, tu entendeu? Tu entendeu? Sem contar o senso de humor de Zil, porque pelo amor de Deus, eu não vi aquele homem triste um dia na minha vida. Ele chega, quando a pessoa tá triste, olha pra Zil que a pessoa sorri, porque... Na verdade, eu tenho uma experiência muito boa em ser aluna de Gabi, porque ela não só nos ensina redação, ela vai além de ensinar redação, ela nos ensina a escrever. Um dia era pra gente ir assistir a aula dela, a gente acabou não indo assistir porque a gente tava sofrendo, a gente tava chorando. A gente tava chorando, preocupada com o futuro, preocupada com o Enem. Daí ela chegou pra gente, perguntou o que era que a gente tinha, disse pra gente não ficar assim, que ela ficava triste também. Aí ela começou a contar da vida dela e que é pra gente ficar feliz agora, porque futuramente vai ser pior. Gabi é extremamente humana, né? Gabi pode ter uma sala com centenas de alunos, se você faltar, ela vai sentir sua falta e vai chegar até você e perguntar. E aí nesse dia que a gente estava muito fragilizada emocionalmente, ela chegou até nós e se mostrou assim muito humana, né? Ela compartilhou muito da vida dela, da experiência de vida dela, e naquele momento foi essencial para que a gente pudesse se reerguer e continuar nessa luta que a gente enfrenta todos os dias, né? Então, Gabi, além de professora, ela se tornou uma amiga.